A paz do Senhor Jesus Cristo, povo amado de Deus. Bem, eu estou gravando esse vídeo para expor verdades e, ao mesmo tempo, refutar um absurdo que eu vi aqui em um dos vídeos que eu postei aqui. Aqui nas minhas mãos, eu não vou citar o nome da pessoa, não posso fazer isso, mas eu vou citar aqui o que a pessoa escreveu aqui no vídeo. Vamos por parte. Então, para não pegar versículo isolado. João 4:24 está sendo feita uma citação sobre a natureza de Deus. Ele não está afirmando que Deus é o Espírito Santo. Só analisa, meus irmãos. A pessoa está dizendo aqui que João 4:24, quando Jesus disse assim, olha, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem Espírito e verdade. Então essa pessoa que entrou aqui está dizendo que João 4:24, esse Deus que é Espírito, citado por Jesus, não é o Espírito Santo. Por aqui vocês já começam a ver a mentalidade de muitas pessoas. Então deixa eu te mostrar. Observe. João 4:24 mostra que Deus é Espírito. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, diz a Bíblia que Deus é santo. Ora, se Deus é Espírito e esse mesmo Deus é santo, conclui-se que João 4:24, Jesus está se referindo ao Espírito Santo. Isso aqui não tem para onde correr. E ele conclui, ele continua dizendo. Ele cita aqui, a pessoa cita aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Paulo fala de um só Espírito. Com certeza. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, do 4 ao 11, nós temos aqui o Espírito Santo distribuindo os dons espirituais. E Paulo diz que o Espírito Santo é um só Espírito. Quando as Escrituras falam que um só Espírito, está dizendo que todas as vezes que você lê as Escrituras, que você para no Espírito, está se referindo à mesma pessoa. Por exemplo, esse Espírito aqui que Paulo está mencionando, que distribui os dons espirituais para a igreja, é o mesmo Espírito de João 4:24. Né? Aqui, eu vou citar aqui o que a pessoa escreveu. Paulo fala em 1 Coríntios, só distribuir os dons. Esse Espírito é o Espírito Santo. Não está falando de Deus ali. Ele está dizendo que ali, aquele Espírito ali, Paulo está falando do Espírito Santo, não está falando de Deus. Mas João 4:24 já está dizendo que Deus é Espírito. E que só tem um Espírito com relação à divindade. E Paulo está falando desse Espírito, na qual Jesus Cristo falou lá, que Deus é Espírito. Então, quando você pega, por exemplo, a sua Bíblia, na carta aos Efésios 4, versículo 11, Paulo fala que que Deus deu uns para apóstolos. Isso aqui também é dom ministerial. Deus deu uns para apóstolos e vai mostrando ali 5 dons ministeriais que Deus o deu. Esse mesmo Deus que deu os dons espirituais ali, é esse mesmo Espírito aqui que batiza pessoas com o Espírito Santo e leva eles a falar em língua e a profetizar e esses dons mencionados aqui no texto que eu apresentei para vocês. Então, para os irmãos ver aí a mentalidade das pessoas, de muitas pessoas. Elas pegam
um capítulo, um versículo da Bíblia, aqui está dizendo Deus. Deus é Espírito. Aqui não está dizendo Espírito Santo, está dizendo que Deus é Espírito. Igreja, pelo amor de Deus. A situação é caótica, é triste, de muito que se diz em leitura da Bíblia. Se as Escrituras estão dizendo que Deus é Espírito, você tem que entender que esse Deus que é Espírito, ele é santo. E se ele é santo, e se ele é Espírito e ele é santo, é óbvio que a Bíblia está se referindo ao Espírito Santo. Então a minha pergunta aqui é, quer dizer que João 4:24, Deus é Espírito, quer dizer que esse Espírito não é santo? Essa é a minha pergunta aqui. Porque se não é santo, então conclui-se que Deus não é santo. Deus me livre, irmão. Vou continuar aqui. Efésios 4:4 está falando de um só Espírito para toda a humanidade. Não fala de divindade. É só olhar o versículo 1, 2, 3. Se olhar o versículo 2, fala suportamente uns aos outros, falando ao ser humano e não a Deus. Pelo amor de Deus, o cara não compreendeu nada, meus irmãos. Misericórdia. Efésios 4, versículo 4, olha, um só corpo, um só Espírito. Quando se refere a um só corpo, está se referindo ao corpo que foi gerado de acordo com Efésios, com Filipenses 2, versículos 6 e 7. Ele, sendo Deus, se achou na condição de homem, corpo. Já lá em João, capítulo 2, 19, Jesus destrua esse templo. Então, o Espírito Santo, em todas essas dispensações, ele só gerou um corpo. Só um corpo. Por isso que Jesus, em sua humanidade, é tratado de filho único, porque Deus só gerou um corpo. Então é isso que Paulo está falando. Um só corpo, um só Espírito. Quando fala um só Espírito, a palavra está mostrando uma só divindade, um só Deus, um só corpo. Quem é Jesus Cristo? É Deus em carne. É o só Deus em carne. Então, um só corpo, um só Espírito. Paulo disse, ainda que nós tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo já não vemos dessa forma. É lamentoso, irmão. Eu não gosto nem de perder meu tempo com isso aqui. Isso aqui é veneno. Olha, tanto de coisa que o cara escreveu aqui, mostrou vários... Tudo fora. Uma mentalidade completamente apagada. Deus me livre, igreja. Eu não gosto de olhar essas coisas, irmão, que isso me entristece. Eu fico olhando para essas pessoas, muitos deles são teólogos, filósofos, mas não entenderam nada. Zero à esquerda. Então, meus irmãos, João 4:24. Escute isso, por favor. Deus é Espírito. E esse Deus que é Espírito, ele é santo. Ora, se Deus é Espírito e esse mesmo Deus é santo, conclui-se que Jesus está se referindo ao Espírito Santo. Isso aqui é fato. E em 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, aqui nós temos os 9 frutos, aliás, os 9 dons espirituais, onde o Espírito Santo distribui. Um só é o Espírito que opera tudo em todos. Aqui está se referindo a Deus. Deus é o cabeça. Deus é quem domina. Se referindo a Deus. O Espírito Santo é Deus. E aí nos dons que eu citei para os irmãos, de Gálatas 5, versículo 22, 9 fruto, o fruto no singular do Espírito é amor, mais uma vez. O fruto, quando você não quer falar Espírito, você fala Deus. O fruto de Deus.
né? Quando você não quer falar Espírito Santo, você fala Espírito. Quando você não quer falar Espírito, você fala Deus. Porque o Espírito, tudo está relacionado aí a Deus. Então, meus irmãos e irmãs, é lamentoso. Na segunda carta de Paulo escrevendo a Coríntios 3,17, Paulo diz que o Senhor, se referindo a Jesus, é o Espírito. Ora, o Senhor é o Espírito. Só porque não está escrito que o Senhor é o Espírito Santo. Sabe porque não está escrito na última estrofe lá, santo, não quer dizer que o Senhor não seja santo. Né? O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito? O Senhor é a liberdade. O Senhor é o Espírito. Mas nós já sabemos que o Senhor é santo. 1 Pedro 1,15. O Senhor é santo. Ora, se o Senhor é santo e o Senhor é o Espírito, de que Espírito a Bíblia está falando, se não for do Espírito Santo? Então, uma mentalidade fora, irmão, oh meu Deus, a pessoa que não nasceu de novo, pronto. Quem não nasceu de Deus, quem não nasceu de Deus, quem não nasceu de novo, não tem como entender essas coisas, não tem como. Então, meus irmãos, esse vídeo é pequeno, é só para reputar isso aqui, porque, sinceramente, eu não entendo como é que tem tantas pessoas estudando com a Bíblia na mão e não entenderam nada. Mas eu entendo. É falta do novo nascimento. Não nasceram de novo. Só isso. Paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.